Geoparque Mundial da Unesco, os meus parabéns. Eu vou fazer uma intervenção muito genérica sobre a Unesco, talvez para desfazer, às vezes, alguns equívocos e dizer onde é que eu penso que a Unesco pode ser útil e como é que ela pode agir, uma coisa muito simples, 15 a 20 minutos, e depois ficarei à vossa disposição para perguntas, para encaminhamentos, para continuarmos esta conversa da maneira que entendam mais adequado. A Unesco é uma organização das Nações Unidas, é uma organização que pertence às Nações Unidas, tal como, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde ou a Organização Internacional do Trabalho. Neste momento ela é constituída por 193 Estados-membros, praticamente todos os Estados-membros do mundo participam na Unesco, com um problema que aconteceu há 2 anos, que é a saída dos Estados Unidos e de Israel, que neste momento não pertence à Unesco, o que aliás desequilibra muitas forças dentro da Unesco, porque há um certo desequilíbrio da Unesco do ponto de vista destes equilíbrios geoestratégicos nas organizações multilaterais. A Unesco, para surpresa de muitos, talvez não tenham bem a noção disso, é uma instituição com um orçamento muito limitado. O orçamento da Unesco é um orçamento muito pequeno, muito limitado. Apenas para vos dar uma ordem de grandeza, é um orçamento da ordem, por ano, dos 250 milhões de euros por ano. É claro que estes 250 milhões que vêm das contribuições dos Estados-membros acrescem talvez um outro tanto de contribuições voluntárias ou de parcerias, etc. Mas no total, considerando as contribuições obrigatórias e os fundos extra-orçamentais, a Unesco terá um orçamento anual, vamos dizer assim, equivalente ao da Universidade de Lisboa, não é? E, portanto, quer dizer, quando se olha para a Unesco, olha-se para uma coisa que tem uma relevância mundial, internacional, em milhares de atividades, e é preciso ter a consciência que o orçamento da Unesco é muito limitado. E, portanto, a capacidade de intervenção da Unesco, é isso que eu, no fundo, eu quero dizer, é uma capacidade de intervenção mais no plano simbólico, mais no plano do reconhecimento, mais no plano de algumas orientações normativas, já irei falar disso, do que propriamente na capacidade de intervenção concreta. Ao longo, desde que eu sou embaixador, em 2018, abril de 2018, muitas pessoas se me dirigiram já dizendo: mas será que o Unesco tem apoio, pode dar apoio a isto, pode dar apoio àquilo? O Unesco não dá apoio a nada, porque o Unesco não tem dinheiro para rigorosamente nada, e não é esse o seu âmbito. O Unesco não é um fundo, não é como a Unicef, que é um fundo para apoio a determinadas atividades. Portanto, é muito importante desde logo perceber esta característica da Unesco, em que o poder da Unesco é um poder simbólico e normativo, mas não propriamente um poder de intervenção ou um poder de dar apoio a iniciativas ou outras coisas relacionadas. E, obviamente, ela situa-se basicamente em 3 áreas: a educação, a ciência e a cultura. É por isso que na área da educação, desde a minha chegada à Unesco, eu insisti muito na ideia de que a Unesco devia constituir uma grande iniciativa para pensar os futuros da educação, futuros no plural. Dizendo, se a Unesco pode ser útil em alguma coisa, é numa espécie de laboratório de ideias, de laboratório de pensamento, de reflexão. Dir-me, bom, mas isso não tem consequências nenhumas na prática. Direi eu, falso. Porque na verdade não há nada que tenha mais consequências na prática do que a capacidade de termos boas ideias, de elaborarmos boas sugestões e, por exemplo, os 2 relatórios anteriores sobre o futuro da educação, um de 1972, está a fazer daqui a pouco tempo 50 anos, foi o famoso relatório Edgar Ford, Aprender a Ser, foi o grande relatório que introduziu no debate mundial o conceito da educação permanente, mais tarde reestruturado como aprendizagem ao longo da vida, mas o conceito de educação permanente, a ideia de que a educação não se esgota na escola, não se esgota na idade escolar, é introduzida mundialmente nesse relatório e eu não consigo imaginar conceito que tenha tido mais consequências ao longo destes últimos 50 anos do que justamente este conceito. E 24 anos mais tarde, em 96, o segundo grande relatório, o relatório Jacques Delors, introduziu um conceito também ele muito importante,
talvez não tenhamos ainda bem consciência da importância desse conceito do ponto de vista da educação, foi dizer, para além dos conhecimentos, das capacidades e das atitudes, isto é, para além dos conhecimentos, os saberes, para além das capacidades, o saber fazer, e para além das atitudes, o saber ser, trilogia em que historicamente se organizou o pensamento educacional, pelo menos desde o final do século XIX, o relatório Jacques Delors chamava a atenção para uma quarta dimensão, que para este relatório era essencial para o século XXI, que era o aprender a viver em comum, o aprender a conviver, a saber viver com o outro. E neste tempo de identitarismos, neste tempo de fragmentações, neste tempo de intolerância, nenhum de nós, provavelmente na área da educação, poderá encontrar melhor conceito para a educação do século XXI do que justamente esta capacidade de aprender a viver com o outro, não é? Portanto, foram dois grandes relatórios que tiveram efeitos muito importantes e nós, Portugal, tivemos agora um papel importante no lançamento dos trabalhos para o terceiro relatório sobre o futuro da educação, que está em curso, e esta é uma das atividades em que a Unesco se pode distinguir se for capaz de trazer boas ideias, bons pensamentos, uma visão prospectiva que na verdade é utilíssima para o presente e para definir os caminhos do presente. Mutatis mutandis, assim se passa com a ciência. Como devem calcular, com um orçamento desta ordem, que no caso da ciência pode ser um orçamento talvez de 50 milhões de euros por ano, é um orçamento que não chega ao orçamento de nenhum centro de investigação do nosso país com uma certa dimensão. Se pensarmos no horizonte 2020 e agora no próximo horizonte da União Europeia, que estamos a falar de largas dezenas, ver mesmo centenas de milhares de milhões, estamos a falar de um orçamento absolutamente ridículo, um pequeno orçamento. E, portanto, a ciência não pode ser, a Unesco não pode ser, na área da ciência, um ator do ponto de vista da produção de investigação científica, do ponto de vista da produção de conhecimento, do ponto de vista da criação de centros de conhecimento ou de ciência nesta área ou naquela, não pode, é impossível. Não é? É impossível porque, obviamente, não tem os meios para isso, nem a capacidade para isso. O que é que a Unesco tem que pode dar um enorme contributo à ciência? Tem a capacidade de ter instrumentos normativos no plano internacional, nomeadamente declarações, recomendações ou convenções, que têm um valor normativo no direito internacional e que podem chamar a atenção para determinadas realidades e poder, de algum modo, influenciar por essa via as políticas públicas de ciência, as orientações e os apoios na área da ciência, os temas a que ninguém verdadeiramente está muito atento ou os temas a que muitas vezes nós damos uma menor atenção. É por isso que desde a minha chegada à Unesco eu sugeri que a Unesco se envolvesse na construção, na elaboração, na redação de uma recomendação sobre os temas da ciência aberta, da Open Science aqui entendida como acesso livre ao conhecimento, mas também como a ideia de um conhecimento científico e de políticas públicas informadas pelo conhecimento científico e também, obviamente, na ideia da cultura científica das sociedades, a ideia de que não há democracia sem sociedades com cultura científica e, felizmente, esta recomendação está agora a ser elaborada e, se tudo correr bem, ela será aprovada na próxima Conferência Geral da Unesco, em novembro de 2021. Temos um ano e meio pela frente para fazer esta recomendação e um dos vice-reitores da Universidade de Coimbra, o professor Delfim Leão, faz parte do comitê da redação desta recomendação. Portanto, é qualquer coisa que é muito importante do ponto de vista da ciência. Por outro lado, pode e deve, e Portugal tem aqui um grande envolvimento nisto, chamar a atenção, por exemplo, para o tema dos oceanos e também na área dos oceanos, criar instrumentos normativos, instrumentos de apoio às políticas públicas e às políticas científicas, que são, obviamente, do maior interesse para nós. Dos oceanos, por um lado, das questões da hidrologia pelo outro, dos rios, das questões dos geoparques mundiais e de outras iniciativas, por outro lado.
E aqui estamos já não no plano dos instrumentos normativos, estamos no plano dos instrumentos de reconhecimento e de algum modo de uma espécie, perdoe-me a palavra que não é melhor, mas é que veio aqui à cabeça, uma espécie de certificação da Unesco sobre determinadas áreas, determinados espaços, com o seu potencial geológico, com o seu potencial do seu património natural e cultural. A ligação entre património natural e cultural é obviamente central na questão dos geoparques, e disso vocês sabem melhor do que eu e estão aí mais bem colocados para falar sobre isso e explicar essa dimensão. E a Unesco pode, por isso, ter aqui um papel de reconhecimento, que é um reconhecimento que depois as pessoas perguntaram isso muitas vezes para o património material da humanidade. Então, mas e agora nós vamos receber dinheiro da Unesco? Não, não vamos. A Unesco não tem instrumentos dessa ordem. Mas, obviamente, que ao reconhecer isso, está a chamar a atenção para patrimónios valiosíssimos que merecem ser elevados à categoria de patrimónios mundiais e, por essa via, atrair turismo, atrair e chamar a atenção para a importância das políticas públicas, atrair e chamar a atenção para a importância do envolvimento das populações e das comunidades. É sempre uma das orientações centrais da Unesco, é a participação das comunidades, a participação da sociedade nas diversas dinâmicas patrimoniais e outras, e portanto estamos aqui num plano e num domínio do reconhecimento que é muito importante. Ora, justamente no terceira área de intervenção da Unesco, a cultura, é sobretudo esta dimensão de reconhecimento que está presente. É evidente que há também alguns instrumentos normativos muito importantes, e alguns desses instrumentos normativos, por exemplo, foram objeto de grande debate no Conselho Executivo da semana passada, nomeadamente, enfim, o tema, que é um tema que hoje está cada vez mais na ordem do dia e sobre o qual vamos ainda todos ter que refletir muito e discutir muito e debater muito, que é o tema da restituição, nomeadamente aos países que foram colónias e que foram objeto de práticas coloniais e que da restituição a esses países de um conjunto de patrimónios e ver quais são os termos, as condições, de que maneira é que isso deve ser feito. A Unesco tem instrumentos normativos sobre essa matéria, mas é verdade que na área da cultura o que é mais conhecido é justamente a dimensão do reconhecimento. O reconhecimento do património material, portanto, o que é um património mundial, reconhecido como um património mundial e inscrito na lista do património mundial da Unesco. O ano passado tivemos 2 inscrições, no caso de Portugal, que foi o Bom Jesus de Braga e o Palácio e o conjunto à volta do Palácio, no caso do Palácio Nacional de Mafra, o Palácio, a Basílica, enfim, o conjunto, a Tapada, o conjunto enfim, dos espaços e dos edifícios envolventes o Palácio de Mafra, e também do património imaterial, e no caso do património imaterial, o que é sobretudo relevante é a capacidade de trazer até aos dias de hoje um conjunto de tradições e de culturas. Portanto, o que o património imaterial reconhece não é o valor de iniciativas ou de culturas que já desapareceram, mas é justamente o reconhecimento de como certas tradições, certas culturas, certas práticas puderam chegar até aos dias de hoje e puderam ser, enfim, atualizadas, reatualizadas, reelaboradas, etc., para terem uma grande incidência nos dias de hoje. Foi o caso, também o ano passado, dos caretos, não é? Em que justamente o papel mais importante nesse reconhecimento foi a capacidade das populações, de populações com poucas pessoas, relativamente limitadas, se envolverem na manutenção desta tradição e na sua renovação. Foi um aspecto muito importante assinalado o ano passado pela Unesco. No fundo, e para terminar esta primeira introdução e depois irmos às vossas questões, o que eu gostava
que as pessoas percebessem na Unesco é que a Unesco está integrada no sistema das Nações Unidas, faz parte, obviamente, do sistema das Nações Unidas, portanto faz parte como uma das agências do multilateralismo, tal como ele se elabora no sistema das Nações Unidas, mas que a Unesco não tem propriamente uma capacidade de intervenção no sentido concreto, no sentido do financiamento, no sentido do apoio, no sentido do subsídio, e que as suas duas grandes capacidades de intervenção são verdadeiramente no plano simbólico. E quando eu digo no plano simbólico, não estou a diminuir esta capacidade, antes pelo contrário, acho que a dimensão simbólica é por vezes muito mais importante do que a dimensão material. No plano simbólico, seja através destes instrumentos normativos internacionais, que na verdade não são apenas simbólicos, umas vezes que eles têm também, uma vez ratificados estes instrumentos pelos Estados-membros, eles têm força legal nos diversos países e, sobretudo, no plano do reconhecimento do valor, da qualidade, mas também no reconhecimento da atitude das populações, das autoridades locais, das universidades, dos institutos superiores, das associações, na preservação e no compromisso de preservação e de valorização desse património, como foi justamente o caso do reconhecimento do Geoparque Mundial da Estrela. É nesses planos que a Unesco pode e deve intervir, é nesses planos que a nossa intervenção na Unesco nestes últimos anos tem sido muito ativa. Há muitos anos que Portugal não estava no Conselho Executivo da Unesco, está agora. Nunca Portugal tinha sido vice-presidente desse Conselho Executivo e está a ser, foi até há poucos meses. Nunca Portugal tinha estado na presidência de uma comissão do Conselho Executivo e hoje somos presidentes do Special Committee, do Comitê Especial da Unesco do interior do Conselho Executivo. Creio que temos tido uma intervenção importante no marcar a agenda do trabalho da Unesco. Isso tem sido reconhecido pela Diretora-Geral da Unesco e creio que, para mim, é uma honra poder servir Portugal, os portugueses e as suas comunidades nesta altura, tendo a consciência nítida, como foi o caso do Geoparque Mundial da Estrela, que muito do que estamos a conseguir agora resulta de um trabalho de muitos anos, resulta de um trabalho de muitas pessoas e que, por um conjunto de coincidências e de felizes coincidências, estão agora a chegar ao fim, estão agora a ser formalmente aprovados, estão agora a ser formalmente consagrados. Creio que estes últimos anos de Portugal na Unesco têm sido muito interessantes, têm sido tem sido uma presença muito forte e com o apoio de todos, com o apoio do governo, com o apoio das autarquias, com o apoio das associações, com o apoio das escolas, com o apoio dos clubes Unesco, com o apoio todos aqueles que se mobilizaram para o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que foi uma dimensão muito importante conseguida nos últimos anos. Nós temos na Unesco hoje um lugar de que nos podemos orgulhar e sobre o qual podemos construir novas iniciativas, construir novos projetos. No que me diz respeito, a única coisa que eu sempre fiz foi estar ao serviço público, ao serviço do interesse público, nunca fiz outra coisa, nem como professor, nem como reitor. Obviamente que não faço outra coisa também como embaixador de Portugal junto à Unesco, e é por isso ao vosso serviço que eu estou. Nunca hesitem em enviar-me mensagens, em contactarem-me, em pedirem-me informações, em pedirem-me algum tipo de intervenção. É ao vosso serviço que eu estou e é também por isso que é para mim uma grande honra e um prazer poder estar aqui nesta conversa, infelizmente online, não temos alternativa, mas daqui a pouco tempo será presencial e será olhos nos olhos. Muito obrigado. Senhor Embaixador, muito obrigado. E obrigado pelo extraordinário esclarecimento e pela clareza com que nos apresentou o trabalho e a forma como a Unesco trabalha nas suas diferentes áreas, na educação, na ciência, na cultura, e aquilo que também tem sido, porque também é importante,
o trabalho e o trabalho que Portugal tem feito nesta matéria. Eu pedi então agora para quem nos está a ver e a ouvir colocar as questões que considerar relevantes e eu se calhar começaria com uma pergunta minha, se me permitir, até para dar tempo para as pessoas que nos estão a ouvir colocarem as questões. O programa, e eu passaria então a colocar a minha questão, o programa de Geoparques, o Programa Internacional das Geociências e Geoparques Mundiais da Unesco, é um programa recente no contexto da Unesco, não é? Aprovado em novembro de 2015, portanto um programa muito recente. Como é que o senhor embaixador viu o papel deste programa no futuro, do trabalho da Unesco e, sobretudo, diria, obviamente não menosprezando obviamente a cultura, mas sobretudo nas áreas da educação e da ciência, como é que via estes territórios classificados e reconhecidos pela Unesco, não apenas pelo seu património geológico, mas também pela relação que mantém com o restante património? Muito obrigado. Eu julgo numa resposta rápida, eu vou tentar dar respostas relativamente curtas, eu julgo que a questão dos geoparques acaba por cruzar entre várias outras dimensões, aquelas dimensões que nós sabemos que são centrais para o nosso futuro. Não é? Acaba por cruzar as dimensões ambientais, a nossa relação com a Terra, com o planeta Terra, a maneira como vamos ter que fazer as transições ecológicas, chame-se-lhe esse nome, chame-se-lhe outro nome qualquer, sem entrarmos aqui em debates mais teóricos sobre essa matéria. Eles chamam a atenção muito para isso e chamam a atenção também ao colocarem a questão patrimonial e a questão do património, neste caso natural, na primeira linha das nossas preocupações. E ao fazê-lo, entre muitas outras realidades, obviamente, entre muitas outras realidades, estão a chamar a atenção para duas coisas, ou para uma coisa que resulta do cruzamento de duas, não é? E que, se me perguntarem o que é hoje para mim, vindo sobretudo da área da educação, o tema mais importante do debate de educação nos próximos tempos ou nos próximos anos, talvez para espanto de alguns, uma vez que há muita coisa que se pode debater, obviamente, eu teria tendência para achar que há uma que é absolutamente central, que tem a ver com a educação científica. Não é? A ideia da educação científica é para mim absolutamente crucial. Nós não conseguiremos ultrapassar muitos dos nossos debates em sociedades que não tenham um mínimo de literacia científica. Nós não conseguiremos, mesmo a definição das nossas políticas públicas, num caos informativo em que uns dizem uma coisa, outros dizem outra, em que tudo parece valer o mesmo, em que afirmações totalmente disparatadas do ponto de vista científico são postas no mesmo plano que informações baseadas na ciência e, portanto, eu julgo que nós todos temos que ter uma atenção enorme na área da educação, ao cruzamento entre a educação e a ciência, entre a ciência e a educação, para a formação das novas gerações, mas também para a formação das gerações que já não estão na escola. Ora, nessa área, os geoparques podem ter um papel absolutamente extraordinário. Não é? A criação no ambiente dos geoparques, não é? De uma ligação do ponto de vista da educação científica. Não é? Evidentemente que nós todos aqui presentes nos lembramos, entre muitos outros, e felizmente Portugal tem uma grande tradição sobre isso, mas vem-me agora à cabeça o professor Galopim de Carvalho, não é? E o trabalho que ele fez e que ele faz ao longo de décadas e de décadas, quer dizer, é um tipo de trabalho que é absolutamente central. Não é? Quer dizer, sem nós termos essa ligação, nós teremos uma grande dificuldade em educar as novas gerações. Claro que há outros temas importantes na educação, mas, por exemplo, a Comissão Internacional sobre os Futuros da Educação acabou de apresentar 9 ideias para a ação pública na educação pós-Covid e a 6ª ideia é uma redefinição do currículo, tendo como ponto de entrada a questão da literacia científica. Não é? E eu creio que temos aí na área dos geoparques um exemplo, uma ilustração, entre muitas outras atividades turísticas, de sustentabilidade, de apoio aos artesanatos, de apoio às culturas,
para além de muitas outras, temos aqui uma entrada à qual eu daria pessoalmente uma grande importância na definição dos vossos planos de atividades, na definição das vossas estratégias. Creio que podem dar, ainda para mais com a colaboração do Politécnico, com a colaboração da Universidade, com a colaboração das escolas, um contributo extraordinário para essa dimensão. Muito obrigado pelo esclarecimento. Tem aqui mais uma, que não é propriamente uma, são duas questões, não sei se o Sr. Embaixador também está a ver, mas que a primeira pergunta é como vê o alargamento dos 8 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável selecionados pelo Programa Internacional de Geociências e Geoparques, que passou para 11 ODS e foi decidido neste Conselho Executivo. E a segunda é como é que considera que os geoparques possam efetivamente contribuir para a implementação da Agenda 2030. O que é mais interessante na Agenda 2030, e julgo que essa consciência é a mais interessante de todas, é a consciência de que todos aqueles objetivos estão interligados. Quer dizer, isto faz lembrar o velhíssimo do meu tempo quase de criança, não é? A famosa geografia da fome, não é? De que todos nos recordamos, não é? Quer dizer, as diversas geografias das desigualdades, das fomes, das iliteracias, etc., elas acabam por coincidir muito, não é? E, portanto, quando nós queremos combater esse tipo de iniciativa, esse tipo de desigualdades, estes objetivos acabam por se cruzar muito. Quando na área da ciência, alguns de nós, quando foi aprovada a Agenda 2030, alguns de nós lamentaram, e eu também, que não houvesse dentro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que não houvesse um dedicado à ciência, que a ciência não tivesse sido considerada dentro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em paralelo com a educação e em paralelo com os outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu devo dizer que hoje já não tenho a certeza se lamento isso ou não. Já não tenho a certeza. Porque, na verdade, o que acontece é que nós hoje podemos reivindicar que a ciência está nos 17 e que a ciência está em todo lado e que não é possível lutar contra as desigualdades sem ciência e que não é possível lutar contra a fome sem ciência e que não é possível fazer educação sem ciência e, portanto, num certo sentido, essa transversalidade é uma transversalidade muito importante. Claro que, como sempre acontece, nós hoje começamos a ter a noção, eu conheço melhor os indicadores de educação do que conheço os outros indicadores. Começamos a ter a noção que os indicadores da Agenda 2030 não vão ser concretizados, quer dizer, que não há tempo para concretizar aqueles objetivos, que aliás nem eram assim tão ambiciosos, e isso é um aspecto muito preocupante. Eu fiz uma ou duas intervenções na Unesco em que eu dizia: o facto de nós sabermos hoje que não vai ser possível atingir esse objetivo em 2030, estamos a 10 anos de 2030, é uma coisa que me deixa preocupado, mas vamos dizer, me deixa-me medianamente preocupado. Agora, o que me deixa profundamente preocupado, quando eu vejo os indicadores da educação nos últimos anos, é que não se tenham feito progressos. E que antes, pelo contrário, em alguns casos, alguns indicadores tenha havido retrocessos. Isto é, a meu ver, inaceitável. Não é? Que não se atinjam, ok, muitas vezes essas metas não se atingem, muitas vezes por razões diversas, e temos agora também a justificação, que vai ser uma justificação que vai servir para tudo, da Covid-19, e ela vai servir para tudo, e num certo sentido com razão, mas em alguns casos vai servir para coisas que não devia servir, nomeadamente para atitudes mais autoritárias, para atitudes de outra ordem, que não se atinja, nós ainda conseguimos lidar com isso. Agora, que não esteja a haver progressos, consistentes e coerentes, é qualquer coisa que devia preocupar profundamente o mundo e devia, num certo sentido, colocar-nos, não em dúvida em relação aos objetivos fixados ou às metas fixadas, mas em dúvida quanto às estratégias que foram definidas para os atingir. E creio que isso é um tema sobre o qual nós temos uma grande reflexão pela frente. Julgo que é uma reflexão que devemos fazer nos próximos anos,
nas diversas áreas e também, evidentemente, no que diz respeito ao papel que os geoparques, dentro das suas competências, dentro das suas capacidades, possam ajudar também nesse caminho. É a altura do multilateralismo, fazer uma reflexão importante, não tanto sobre as metas que se fixa, mas sobre as estratégias e os instrumentos que se atribuem para poder atingir essas metas, e creio que sobre isso não há intervenções melhores nos últimos anos do que aquelas que tem feito o secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, o engenheiro António Guterres, que tem sobre essa matéria sido de uma clareza enorme, e creio que vale muito a pena estarmos atentos às intervenções que ele tem feito nesse sentido, porque têm sido particularmente importantes e particularmente fortes em determinado domínio. Creio que temos que aliar essa força da declaração à força da capacidade de intervenção e de ação no terreno. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Temos aqui mais uma questão. Perguntam-nos se gostariam de saber sobre a sua perspectiva sobre o trabalho da Rede de Geoparques Mundiais em Portugal e que estrutura poderá dinamizar essa rede e qual poderia ser o papel dos aspirantes, candidatos a Geoparque, exatamente nessa possível rede e nessa rede nacional. Eu julgo que o trabalho em rede... Há duas coisas que a Unesco valoriza muito e, a meu ver, bem. Uma, já vos falei há pouco, é a participação das populações e, portanto, que as iniciativas tomadas não sejam apenas... Ninguém está aqui a desvalorizar as autoridades governamentais ou muito menos as autoridades locais ou municipais, que num país como Portugal são absolutamente decisivas, mas a Unesco valoriza muito a dimensão da participação das pessoas, da participação das comunidades, da participação social, e isso, a meu ver, é muitíssimo importante. Portanto, o envolvimento das populações é, a meu ver, absolutamente central. E a outra coisa que a Unesco, obviamente, valoriza é a capacidade das pessoas se articularem, se juntarem, não entrarem numa espécie de competição sem sentido. Isto não é não estamos em nenhum mundo competitivo, não estamos uns contra os outros, não é por eu ter o reconhecimento que o teu reconhecimento é menor, não há... E, portanto, caramba, colaboremos uns com os outros. Quer dizer, eu disse muitas vezes, aliás, creio na sequência, não sou totalmente certo com o que eu vou dizer. Creio que na sequência de uma conferência que eu ouvi ao Augusto Mateus, creio que foi ao Augusto Mateus que eu ouvi isso há muitos anos, não é? Mas se não foi a ele, peço desculpa a quem foi e peço desculpa ao Augusto Mateus também, em que ele dizia que uma das coisas mais dramáticas em Portugal é a nossa incapacidade de colaboração. Nossa incapacidade de colaboração no plano local, no plano regional, no plano nacional. Às vezes duplicamos serviços, às vezes temos estruturas relativamente débeis, mas preferimos duplicá-las do que tentar alguma integração. Isto é assim nas universidades, isto é assim no plano municipal, isto é assim em muito lado. Nós temos que fazer uma reflexão forte sobre o tema da colaboração, e essa colaboração é absolutamente central para um país como Portugal. Um país que tem poucos recursos, que tem um território relativamente pequeno, um país que não pode dar-se ao luxo de não ter essas dinâmicas de colaboração e, portanto, isso é, a meu ver, absolutamente central e absolutamente decisivo. Trabalhemos em conjunto, trabalhemos de forma colaborativa, é um dos grandes valores que nós temos pela frente, não desperdicemos esse valor. É muito importante aprender a trabalhar uns com os outros, porque isso, no final, acaba por valorizar e por reforçar todas as iniciativas e não por desvalorizá-las. Quer dizer, é um tema em Portugal muito complicado. É assim, eu conheço isso bem nas universidades, a dificuldade que as universidades têm em colaborar umas com as outras, a facilidade com que por vezes é mais fácil nós irmos colaborar com universidades espanholas ou com universidades do outro lado, de colaborarmos entre nós.
a dificuldade de colaboração, não estou a falar da vossa região, que não conheço, entre os politécnicos e as universidades, é muito difícil. E isso é qualquer coisa que nós temos que ultrapassar isso, temos que ultrapassar essa dificuldade e também aqui na área dos geoparques. Não é? A questão da Open Science, que eu vi na pergunta seguinte, não é? Vou antecipando, eu peço desculpa, não quero tomar o seu lugar. Não, faz muito bem. Vou ver todas, mas vou ver de algumas. É exatamente o ponto. A ideia da ciência participativa ou da ciência cidadã é exatamente o ponto da Open Science. Eu não quero que a Open Science, eu agora na Unesco, os meus colegas embaixadores brincam comigo e alguns deles tratam-me pelo senhor Open Science, não é? Porque eu falo-lhes tantas vezes disto, porque ao princípio houve resistências, ao princípio alguns países não queriam e tinham medo e não sabiam o que era. Eu dizia-lhes, mas nós não podemos saber o que era, quer dizer, uma criança antes de nascer a gente não sabe o que é depois de nascer que nós vamos saber o que é que ela vai ser, não é? E falava-lhes muito nisso. E em particular falei-lhes sempre nesse tema, que é a questão do acesso aberto é absolutamente central. Mas para mim a Open Science não é o acesso aberto, isso seria uma visão limitadíssima da Open Science. A mim o que me interessa é justamente essa ideia de uma ciência participativa, de uma ciência cidadã, de uma ciência capaz de estar em linha com o que são as sociedades democráticas do nosso tempo. E as pessoas diziam, é típico, mas a ciência não é democrática. Obviamente, era o que mais faltava, que alguém fosse fazer ciência por votação. Não é? Que não tem... É evidente que a ciência não é democrática, às vezes uma pessoa tem razão contra milhões. Não é? A ciência baseia-se noutras lógicas. Mas eu dizia-lhes sempre, a ciência não é democrática, estamos de acordo. Mas agora tomem nota da segunda afirmação. E a segunda afirmação é que não há democracia sem ciência. Não é? E é essa ideia de não haver democracia sem ciência que hoje se torna claríssima na maneira como o mundo está a reagir a esta crise da Covid-19 e os disparates, as questões que temos ouvido. Mas a ciência também não se entende, dizem alguns. Obviamente, a ciência é feita de dúvida, a ciência necessita de tempo. A ciência nós não temos de estar todos de acordo uns com os outros, quer dizer, há um tempo para debater, há um tempo para duvidar, há um tempo para cultivar a dúvida, que é talvez o melhor que há na ciência, há um tempo para cultivar a dúvida e há um tempo depois para termos certezas e para podermos dizer que há coisas que num determinado momento são certas e seguras. A ideia da ciência participativa e da ciência cidadã, para mim, na minha visão da Open Science, é o que está verdadeiramente no coração da agenda da Open Science, tal como eu tenho procurado defendê-la no seio da Unesco. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Temos aqui mais uma questão, não sei se conseguiu ver, se quer que lhe... Não vi ainda, estava agora a responder e é do António Abreu, é isso? Exatamente. Uhum. Eu julgo que sim, quer dizer, é um tema que terá que ser visto, enfim, sobretudo pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. São temas que vale a pena colocar em cima da mesa e em cima dos apoios. Acho que vale muito a pena pensar como é que se pode potenciar a investigação científica, nomeadamente nesta perspectiva da cultura científica. Bom, sei bem que nós temos os centros da ciência viva e que esses centros da ciência viva têm esta vocação de ligação, mas num certo sentido, enfim, perdoem-me esta expressão, os geoparques podem ser um grande centro de ciência viva, não é? E podem ser um grande centro justamente onde essa dimensão que nós temos estado aqui a falar se pode tornar mais forte e creio que sim, creio que valeria a pena fazer algum trabalho junto da Fundação para a Ciência e Tecnologia no sentido de perceber como é que se poderiam encontrar algumas ligações aqui e elas são muito óbvias com o debate ambiental, com o debate ecológico,
são muito óbvias com o debate patrimonial, são muito óbvias com o debate da ciência que temos estado aqui a travar, elas são tão óbvias que pareceria estranho que não houvesse sensibilidade para isso, e certamente que haverá se as questões forem colocadas da maneira certa. Muito obrigado, Sr. Embaixador. A minha cara está a ser aqui iluminada pelo sol, mas não tenho maneira nenhuma de me tentar recuar um bocadinho, mas não sei se consigo libertar-me desta... Mas a imagem está perfeita, a imagem está boa. Eu tenho aqui outra questão que me chegou também e que gostaria de saber a opinião do Sr. Embaixador, saber a sua opinião sobre a forma como os geoparques, e não só, outros locais, outros sítios classificados pela Unesco, têm ou podem trabalhar para resistir a uma certa corrente anti-ciência que tem ganhado alguma força na última década. É muito do que temos estado aqui a falar. Eu julgo, claro que eu sou um bocadinho suspeito sobre isso e na Unesco toda a gente já brinca comigo sobre isso, mas eu julgo que é talvez o ataque mais forte às nossas democracias e à nossa capacidade de vivermos em conjunto é este ataque anticientífico. Porque ele é um ataque muito forte. As coisas que se dizem, que se escrevem, têm hoje uma característica muito interessante. Sempre houve fake news. Eu estava a ler ontem ou anteontem um artigo, aliás, notável, do grande historiador, do Mark Bloch, um artigo em que ele falava das falsas notícias na altura da Primeira Guerra Mundial. E ele explicava como em alturas de guerra as falsas notícias, uns chamar-lhe-ão propaganda, outros chamar-lhe-ão outra coisa, foram sempre centrais e tiveram sempre um grande lugar. É verdade, as falsas notícias sempre existiram, não são uma realidade dos tempos de hoje. O que é uma realidade dos tempos de hoje é a capacidade dessas falsas notícias, em poucos minutos, atingirem milhões e milhões e milhões de pessoas. E de em poucos minutos influenciarem milhões e milhões e milhões de pessoas. Não é? E essa capacidade é uma capacidade que não existia até agora. E de não só influenciarem milhões e milhões de pessoas, mas construírem argumentários, que às vezes são argumentários muito sólidos, muito estruturados, em algum lugar da net, não é? Em que de repente ou a pessoa tem uma grande cultura científica ou à primeira vista consegue embarcar naqueles argumentos. Ora, o que está a acontecer com a internet e uma parte deste impulso identitarista, não é? Destas, como dizia Amir Malouf, destas identidades assassinas que muitas vezes nos estão a dominar nos últimos anos, é que qualquer pessoa pode ir à internet e encontra lá um argumentário fabuloso de que o nazismo não existiu, que o extermínio dos judeus não existiu, que outra coisa, que a Terra é plana, que outra coisa qualquer, e consegue lá encontrar um reforço dos seus argumentos, não é? Que no passado não conseguia. Ora, é justamente o perigo do reforço desses argumentos, não é? E a capacidade da internet nos dar essa espécie de capacidade de identidade no interior de um determinado grupo, no interior de uma determinada crença, no interior de uma determinada comunidade que perfilha determinadas ideias e de nos dar argumentários muito sólidos que transforma estas falsas notícias e esta dinâmica anticientífica num rastilho de um poder absolutamente brutal nos dias de hoje. Não é? E no dia em que nós deixarmos de acreditar na ciência, nós estaremos a perder, talvez, um dos poucos, se não o único, denominador comum que nós ainda tínhamos. Uma das poucas coisas em que nos podíamos pôr de acordo
uma vez que, obviamente, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua ideologia, cada um tem a sua maneira de viver, e tudo isso faz parte da humanidade. Um dos poucos espaços onde nós podíamos conversar uns com os outros, para além das nossas crenças, das nossas ideologias, era a ciência. No dia em que perdermos essa base da conversa, essa base para podermos conversar uns com os outros a partir de qualquer coisa sólida, nós estaremos a perder, provavelmente, um dos poucos elementos possíveis, uma das poucas linguagens possíveis para nos entendermos uns com os outros. E nesse dia nós teremos uma enorme dificuldade em fazer alguma coisa, em definir agendas 2030, agendas 2050, em definir agendas ambientais, em definir agendas do que quer que seja, porque haverá sempre uma outra narrativa científica a contrariar esta e a dizer as coisas não são bem assim, há uns que pensam de uma maneira, outros que pensam de outra, uns pensarem de uma maneira e outros pensarem de outra. É maravilhoso, mas tem de haver alguma base de entendimento e a ciência é ainda hoje o que nos dá alguma dessa base de entendimento. Se perdermos esta base de entendimento, eu acho que as nossas sociedades entrarão em processos muito difíceis para essa capacidade de vivermos em conjunto e, sobretudo, essa capacidade de vivermos em conjunto e em democracia e em liberdade, não é? No respeito pelas opiniões, mas com uma base que seja sólida e não com uma coisa que é gasosa e em que cada um pode dizer o que quiser, em que tudo é verdade e tudo é mentira, em que não temos nenhuma maneira de aferir a verdade das coisas. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Tenho aqui mais uma questão, se me permitir, e que se prende com o papel e a posição e aquilo que tem sido o contributo e será o contributo do futuro, o futuro contributo da Unesco para a questão das alterações climáticas e para a problemática das alterações climáticas, que sei que também foi discutido neste Conselho Executivo. É um tema a que a Unesco está muito atenta, por várias iniciativas, também no que diz respeito à questão dos oceanos, não é? Portanto, aquela ideia de que enfim, não sei quem é que trouxe essa ideia, não é minha, mas alguém a disse, mas já não sei quem é, que os oceanos nos andaram a salvar durante muitas décadas, não é? Com a sua enorme capacidade de reciclagem, da resistência, etc., e que agora era a altura da humanidade olhar para os oceanos e salvar também os oceanos, para além de todas as outras dimensões de alterações climáticas. É um tema em que a Unesco pode pôr o seu prestígio e a sua palavra ao serviço das causas certas. A Unesco não terá nenhuma capacidade, com financiamentos desta ordem, como calculam, não é? O último programa comunitário de investigação, como sabem, o Horizon 2020, tinha uma dotação orçamental de 80 mil milhões de euros. O próximo acho que tem 120 mil milhões de euros. A Unesco tem 250 milhões por ano, quer dizer, é 0,000 não sei o quê. Portanto, é evidente que a Unesco não tem meios financeiros nem recursos, mas tem uma voz prestigiada e tem uma voz que conta. E é essa voz que tem que pôr ao serviço desse debate. Havia aqui uma pergunta a seguir, uma professora do ensino básico, é uma pergunta que para mim me interessa imenso, não é? Que é a questão, como é que podemos defender a ciência quando, nomeadamente nesta altura, se estão a dizer coisas tão contraditórias, não é? Bom, há dois elementos, um de que eu já falei há pouco e outro de que ainda não falei, mas que eu gostaria de falar. O primeiro é que, obviamente, a ciência é feita da dúvida. Portanto, a dúvida é o elemento central da ciência, não é? Se nós tivermos a certeza sobre tudo, somos uma religião, somos uma ideologia, somos outra coisa qualquer, somos uma fé, com toda a legitimidade da fé ou da religião, não somos ciência. A ciência é, por definição, a dúvida sistemática, a dúvida a todos os momentos. Mas é verdade que essa dúvida tem limites. Há momentos em que temos que chegar a entendimentos e a verdades provisórias, elas nunca serão definitivas, mas que são essas verdades provisórias que nos fazem avançar e que nos fazem avançar no conhecimento científico. E por vezes é muito perturbador assistir ao que nós estamos a assistir hoje em dia, às vezes com opiniões tão desencontradas,
já não estou a falar dos disparates de alguns dirigentes políticos ou dos disparates de alguma comunicação social, estou a falar de controvérsias no interior da própria comunidade científica. E aqui é triste dizê-lo, ou é triste reconhecê-lo, mas entra um fator que é um fator muito importante, que é o fator dos interesses económicos. A ciência não está fora dos interesses económicos. E o que assistimos muitas vezes neste debate, e no debate de alguns cientistas, e até de algumas universidades prestigiadas, é uma tentativa de ganhar, não é? De ganhar alguma dianteira do ponto de vista de certas descobertas científicas, de certos caminhos que irão levar, por exemplo, à vacina ou não, de certos medicamentos, e aí percebemos que, infelizmente, alguns cientistas não estão propriamente ao serviço de uma ciência pública, desinteressada, de uma ciência aberta, mas estão ao serviço de interesses económicos, que são interesses económicos fabulosos e que, obviamente, se exponenciaram com a atual crise da Covid-19. E, portanto, há aqui um debate em que os cientistas não estão fora desses jogos e muitas vezes acabam por ceder perante esse tipo de realidades. Temos que compreender isto, temos que perceber as contradições que existem na própria ciência, temos que perceber as contradições que existem no trabalho de muitos investigadores, de muitos centros de ciência, de muitas universidades, da maneira como estão a intervir publicamente nesta crise da Covid-19, temos que compreender isso. Mas que isso nunca nos leve a um descrédito da ciência. Eu sei que alguns, por vezes, e alguns cientistas deviam fazer mais pelo crédito da ciência, deviam fazer mais pela sua própria credibilidade do que por vezes fazem. Mas se formos capazes de juntar o que é o essencial da comunidade científica, e é por isso que a ciência aberta é muito importante, porque fomos capazes de pôr todos os cientistas a trabalharem de forma aberta, esses poucos ou esses tantos que estão ao serviço de interesses menos transparentes ficam reduzidos a uma certa insignificância para emergir uma outra realidade da ciência. Eu sou um otimista em relação à ciência, reconheço todas as fragilidades, reconheço todos os interesses, por vezes, menos claros e menos transparentes que há em muitas das coisas que têm sido ditas, mas parece-me que a ciência é ainda uma das poucas fronteiras que temos para proteger a democracia e a liberdade, para proteger as nossas sociedades e por isso continuarão, pelo menos nos próximos anos, a ouvir a minha voz na defesa da ciência, na defesa da cultura científica, na defesa de uma ciência cidadã e participativa, como dizia um dos intervenientes neste debate. Muito obrigado, mais uma vez. Temos mais uma questão, que, entendendo os geoparques como territórios de ciência, por que razão a própria Unesco não envolve mais geoparques mundiais da Unesco como territórios piloto nas áreas básicas da ciência e, sobretudo, na Open Science e na sua articulação com, por exemplo, as cátedras da Unesco? A Unesco tem procurado isso. As cátedras da Unesco são, eu devo dizer que são uma iniciativa boa, mas eu não tenho uma avaliação tão positiva das cátedras da Unesco como tenho do património material ou como tenho da iniciativa dos geoparques. Acho que há cátedras muito boas e há cátedras mais frágeis e creio que um dia a Unesco terá que refletir um pouco neste seu programa de cátedras. A Unesco tem procurado fazer essa articulação, mas é evidente que a Unesco é um lugar de todas as contradições. A Unesco não é um lugar fora dos conflitos entre países. Não vos vou aqui dizer, porque não vale a pena, mas quem eram os países que estavam contra a iniciativa da Open Science, não vale a pena aqui estar a apontar o dedo a ninguém, mas obviamente que havia países muito poderosos que estavam contra a iniciativa da Open Science, e não era por acaso. E, portanto, essas contradições são contradições que estão dentro da própria Unesco e, num certo sentido, eu agora não quero
entrar nesse debate, que não é o debate desta nossa conversa, mas num certo sentido o facto de a Unesco, não me apetece mesmo, bom, eu vou dizer isto, mas não tomem isto como nada de muito importante. Quer dizer, o facto da Unesco, a partir da década de 90, a Unesco foi criada em 45 e começou a funcionar em 46, não é? E, portanto, durante cerca de 50 anos, a Unesco tinha, nestes conselhos executivos e na sua conferência geral, sobretudo cientistas, educadores, artistas, etc. E a partir de uma célebre emenda constitucional do início da década de 90, os representantes dos países passaram a ser pessoas basicamente com uma formação generalista e sem uma apetência muito grande para os temas da educação ou da ciência, etc. Não é? E isso às vezes é difícil naqueles debates dentro da Unesco, nomeadamente no Conselho Executivo. O Conselho Executivo é constituído por 58 países, do total dos 193, portanto quer dizer que 135 países não estão no Conselho Executivo, mas o conjunto dos debates que há ali são debates que por vezes têm mais tendência a ir para as questões da cultura, porque o património material é uma coisa muito importante, etc. De tal maneira que às vezes há uma tendência para esquecer as dimensões de educação e ciência, e é por isso que na minha intervenção na Unesco eu digo sempre, não é? Eu estou aqui para tratar das questões de educação e ciência, não porque o resto não seja importante, mas porque o resto já tem muita gente aqui a tratar disso, não é? E inclusive num famoso retiro que fizemos informal de embaixadores, aqui há coisa de uns 5 ou 6 meses, foi antes da Covid, fez-se uma espécie de uma conversa informal, daquelas coisas de brainstorming e de jogos de grupos para definir as prioridades da Unesco, e quando veio o relatório final daquilo tudo, para surpresa minha, mas não para surpresa dos outros, não é? Vinha um conjunto de prioridades e não se falava uma vez em educação e não se falava uma vez em ciência. E eu levantei a minha mão e disse, olha, eu peço desculpas, eu não sei o que é que a gente está aqui a fazer. Para mim, a Unesco é a Organização das Nações Unidas para a educação, em primeiro lugar, para a ciência, em segundo lugar, e para a cultura e para a comunicação. Eu não ouço falar uma vez na palavra educação nem na palavra ciência. Claro que eles ficam, António, tens toda a razão, vamos já refazer isto, vamos mudar, não pode ser e tal. Eles não fazem por mal, mas eles não têm na cabeça, muitas vezes, essa prioridade. E isso é pena. É pena porque, obviamente, nós precisamos de gente dentro da Unesco. Reparem que não estou a falar na estrutura permanente da Unesco, o que nós chamamos o secretariado da Unesco. A estrutura permanente da Unesco são as pessoas que são funcionários a tempo inteiro e que estão na Unesco em Paris ou noutros lugares. Esta estrutura tem as prioridades clarinhas e é gente muito boa. De um modo geral, as pessoas que são escolhidas para a estrutura permanente da Unesco é gente de grande qualidade. Estou a falar da estrutura dos países, da representação dos países, da estrutura mais diplomática, que muitas vezes tem outras prioridades, tem outras questões e que não são necessariamente as questões da educação e da ciência, e é por isso que é preciso estar ali a chamar a atenção todos os dias, em todas as intervenções eu estou ali a chamar a atenção e às vezes faço até de maneira provocatória, numa das minhas declarações políticas, na abertura de um Conselho Executivo, eu comecei dizendo, eu quero dizer a todos os colegas que estão, que eu estou aqui como embaixador da educação e da ciência e não apenas, nem sobretudo como embaixador de Portugal. E eles vieram todos, mas como é que tu dizes uma coisa dessas, António? E o teu país? O meu país só tem a ganhar e só tem a ganhar nos seus interesses se eu fizer bem o meu trabalho de embaixador da educação e da ciência. Não há nada que possa reconhecer mais o meu país do que isso. Mas eu não estou aqui numa perspectiva pequenina de defender interesses particulares ou egoísmos nacionais ou outros.
que obviamente são também muito importantes dentro da Unesco, são também muito ativos dentro da Unesco, e a Unesco tem que se confrontar com isso, com todas as contradições, não há mundos perfeitos, e certamente que a Unesco não é um mundo perfeito, ainda que o nome Unesco continua a contar muito e continua a ser muito importante. E é nisso que nós devemos, é no facto desse nome ser valorizado, é isso que nos devemos agarrar para promover as coisas que achamos que é importante promover. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Agora, duas questões que foram colocadas na nossa página do Facebook, onde está a ser também feita a transmissão em direto desta conferência. Uma delas, passo a citar, diz que a necessidade hoje de disseminação de uma cultura assente no conhecimento dos fenómenos, bens e serviços naturais que tomamos como garantidos não revela uma deficiência visceral da comunicação científica encerrada na academia até hoje. A segunda, passo já, se me permitir, a segunda, mais direcionada para o caso do Estrela Geoparque, como é que pensa que ser possível valorizar a região, agora classificada pela Unesco, o Estrela Geoparque, de uma forma mais sustentável? Eu, em relação à segunda pergunta, não tenho, digamos, não seria capaz de dizer nada que o Manuel e os colegas do Geoparque não digam 1000 vezes melhor do que eu. E, portanto, não vou atrever, não é, a dar conselhos. Vou apenas ter um desejo e manifestar um desejo e uma aspiração que isso possa ser um momento importante para a região e para o Geoparque, para o conjunto dos municípios, se não estou errado, são 9, não é? Que estão envolvidos, e que isso seja um elemento importante. Agora, em concreto, de que maneira o vão fazer, como o vão fazer, etc. A única coisa que eu posso dizer é tudo o que eu puder fazer, tudo o que eu puder ajudar, enquanto estiver neste lugar, depois de estar neste lugar, contam comigo incondicionalmente sobre esse tema. A primeira pergunta é uma pergunta que nos levaria muito longe, não é? E é uma pergunta que me levaria muito longe e que eu vou responder em poucos segundos, mas precisaria de muitas horas para responder. Não é? Eu sou, acima de tudo, e mais do que qualquer outra coisa, um universitário. Não, a minha identidade é a identidade do universitário, é isso que eu fui na minha vida, é isso que eu quero ser, não quero ser mais nada do que isso, é o elemento central da minha vida. E obviamente que eu olho com uma enorme preocupação e muitas vezes com uma grande desilusão para aquilo que as universidades, para que as universidades estão a caminhar. Não é? E o produtivismo académico, a escrita de artigos para dentro, para alimentar apenas as bibliometrias científicas, para dentro da universidade, sem capacidade de se juntar ao que está fora, porque isso não conta para as bibliometrias e não conta para nada, sem capacidade de uma outra ligação com a sociedade, é para mim uma grande desilusão. E devo dizer que, tendo acompanhado muitas universidades nesta resposta à Covid-19, tenho também uma grande desilusão em relação a muitas respostas das universidades. Acho que as universidades deviam ter estado nesta altura com respostas muito mais fortes, com respostas muito mais ligadas às questões sociais. É verdade que as universidades que têm a área da saúde, por definição, estiveram mais próximas disso, mas quando eu vejo algumas universidades, estou agora a referir-me em particular às universidades do Brasil, algumas grandes universidades do Brasil, a que eu estou ligado de alma e coração, em que as pessoas ficaram em casa, fechadas, sem fazer nada, numa atitude de repúdio ou de protesto, mas com uma grande incapacidade de intervenção, é muito preocupante. As universidades estão a caminhar num sentido que é muito preocupante para todos nós, e eu julgo que nós em Portugal e em todo o mundo estávamos na altura de fazer uma grande reflexão sobre o caminho que queremos para as universidades, e uma grande parte desse caminho está no perceber como é que a universidade se pode ligar à sociedade. E ligar à sociedade não é certamente ligar aos grandes grupos económicos, não é certamente ter os grandes empresários nos conselhos gerais das universidades, não é por aí. Mas isto é um debate a que a pergunta me está a chamar mais
na minha identidade universitária do que propriamente no meu debate aqui neste Geoparque e no debate sobre os geoparques, e deixaremos isso para outras conversas, para outros lugares. Por agora fiquemo-nos com este enorme reconhecimento e esta enorme importância que é para todos nós que a Estrela seja considerado um geoparque mundial. Muito obrigado. E para terminar, se calhar, só uma última questão que está aqui na plataforma Zoom, o Sr. Embaixador também consegue ver. Se não me engano, exatamente esta última questão, que refere que os geoparques trabalham em interação com a academia, indústria, governos, ambiente e a sociedade em geral por via das estratégias de desenvolvimento territorial que assentam nos seus diferentes capitais, capital natural, cultural, social e organizacional. A Unesco dá aos geoparques mundiais esse reconhecimento e os geoparques trabalham as políticas locais e regionais assumindo-se como destinos de geoturismo para a paz e sustentabilidade por via das ações educativas, científicas, culturais, ambientais, económicas e sociais. Qual é a opinião do Sr. Embaixador sobre esta efetiva abordagem de desenvolvimento e o seu papel de crescimento e afirmação para as próximas décadas? É um debate que é muito importante para todos nós. Nós sabemos que as cidades e as grandes cidades vão continuar a desenvolver-se. Nós sabemos que não vai haver uma espécie de um regresso a uma ruralidade do passado. As pessoas que são das áreas da geografia, da sustentabilidade, têm-nos explicado tudo isso há muito tempo, mas isso não quer dizer que essas outras dimensões não sejam centrais para o nosso futuro. E há um grande filósofo francês, o Michel Serres, que morreu há relativamente pouco tempo, não é? E que foi talvez o autor que mais me influenciou nos últimos anos, e em que ele dizia que há duas coisas centrais para o nosso futuro. É sermos capazes de viver em paz com os outros, não é? E esta ideia de vivermos em paz com os outros é uma ideia sobre a qual já falamos quando eu referi há pouco a ideia do viver em comum, do aprender a viver em comum com o outro. Aprendemos a viver em paz com os outros e a vivermos, aprender em paz com a terra, não é? Em paz com a nossa casa comum. Ora, eu julgo que na matriz dos geoparques, no seu património social, cultural por um lado, no seu património natural pelo outro, está esta matriz da capacidade de vivermos em paz com os outros e de vivermos em paz com a terra. E está, portanto, essa dimensão assente numa grande lógica de preservação e de sustentabilidade, assente numa base científica forte e na comunicação científica dessa base, assente na participação das populações através do turismo, do geoturismo, através da valorização dessas dinâmicas, assente numa lógica integrada de que já aqui falamos. São certamente valores muito importantes para o futuro, são valores que são importantes do ponto de vista local e do ponto de vista regional, mas são valores que, ao serem importantes do ponto de vista local e do ponto de vista regional, são também importantes do ponto de vista mais amplo, na medida em que nos dão referências que são mais amplas. Eu creio que todos aqueles que são geólogos, que todos aqueles que trabalharam nesta área, não podem deixar de concordar com estes termos ou com outros termos, com a famosíssima citação do Miguel Torga, quando Miguel Torga escreveu essa conferência que ele proferiu, creio, pela primeira vez em São Paulo, 1954, 1955, mas que depois foi editada em livro em Portugal e numa belíssima edição feita em França, quando ele dizia: o universal é o local menos os muros, não é? No fundo, a ideia de que no local, não é? Na singularidade daquele local, na singularidade geológica, na singularidade histórica de um determinado local, está uma dimensão muito mais ampla, não é? Está uma dimensão muito mais aberta, e essa dimensão muito mais aberta, muito mais ampla, universal, é o que está presente também na estrutura de um geoparque, não é? Na sua singularidade geológica, na sua singularidade social, na sua singularidade que, na verdade, é o que nos introduz numa universalidade humana mais forte. E eu acho que estas palavras do Miguel Torga, ditas no plano cultural, podem também ser ditas no plano geológico e no plano do que é um geoparque. O universal é o local, menos os muros.
Sr. Embaixador, muito obrigado. Eu tinha dito que era a última questão, mas não posso deixar de fazer uma última questão que me chegou e que diz que, tendo em conta o desafio futuro do Geoparque para a sedimentação de uma consciência regional de desenvolvimento integrado, colaborativo, que conselho deixa a todas as organizações académicas, científicas e municípios implicados nesta candidatura até agora e na gestão deste Geoparque a partir de agora? Eu diria a palavra colaboração. Eu acho que a palavra colaboração é uma palavra absolutamente central e a capacidade de colaborar uns com os outros, de encontrar dinâmicas de colaboração, associações, autoridades, instituições, universidades, municípios, centros científicos, eu acho que é aí que está o segredo de muito o que se possa fazer no seguro. Colaboração, respondendo àquela célebre intervenção do ministro francês no século XIX, que o Tony Blair viria a retomar muito mais tarde, não é? Um século e meio mais tarde, quais são as 3 prioridades do seu mandato, e ele respondeu: a primeira é a educação, a segunda é a educação, a terceira é a educação. Eu aqui diria as 3 prioridades é a primeira colaboração, a segunda é a colaboração e a terceira é a colaboração. Acho que é a partir da colaboração que se pode construir uma dinâmica forte, sustentada e que nos possa trazer um futuro mais aberto e mais sustentável. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Para terminar, eu ia só pedir que o professor Gonçalo Vieira, o coordenador científico do Estrela Geoparque, também se juntasse a nós com imagem e som. Gonçalo, estás a ouvir? Só. Penso que agora sim. Já me ouvem? Já me ouvem? Sim, Sim, tinha o som bloqueado, tinha-me bloqueado o áudio. Muito bem, cabe-me então a grande honra de fechar esta sessão, basicamente com algumas palavras de agradecimento ao Sr. Embaixador, ao professor Nóvoa. Eu devo dizer que gostei imenso da sua apresentação, mas gostei ainda mais, adorei as respostas que ouvi às várias perguntas que foram sendo postas. O professor tocou uma série de aspectos interessantíssimos. Para já permitiu-nos ter em primeira mão uma informação muito mais detalhada sobre a Unesco, sobre os problemas do dia-a-dia da Unesco, que para o cidadão comum, para quem está do lado de cá, não transparecem, não é? Porque a Unesco acaba por ser uma instituição que, quer queiramos, quer não, está um pouco distante. Mesmo a nível dos geoparques, que tentam no dia-a-dia ter um contacto com os cidadãos constante. Aliás, este evento que nós estamos a promover e que já vai pelo menos no segundo ano de atividade, as Conferências da Estrela, são também uma tentativa para nós aproximarmos o cidadão dos geoparques. Se mesmo os geoparques têm dificuldade em fazer com que os cidadãos percebam qual é que é o seu papel, esta sua apresentação tornou muito mais curtas esta distância entre os cidadãos e a Unesco. Eu penso que isto foi importantíssimo. Foi um grande privilégio termos a oportunidade de contar consigo para esta reflexão. Eu tomei uma série de notas, tinha pensado eventualmente em fazer uma pergunta no final, mas eu vi que quem assistiu hoje, nós tivemos pelo menos, aqui segundo as minhas contas, mais de 80 pessoas a assistir, que tiveram perguntas muito ativas. Tivemos colegas de outros geoparques, tivemos também colegas de aspirantes a geoparques a fazer perguntas, professores, e estas perguntas cobriram uma série de áreas e acabaram por responder também a questões que eu tinha pensado em trazer para cima da mesa. Fico satisfeitíssimo por esta sua força que tem dado às questões da educação e da ciência. Na verdade, neste caso ao mais alto nível na Unesco, na verdade no Geoparque Estrela, uma das questões que nós temos feito mais força tem sido de facto esta questão de promover a ciência, de aproximar a ciência dos cidadãos e também os cidadãos da ciência. Temos uma série de iniciativas que estão na forja e que estão a ser construídas, algumas previstas já no dossiê de candidatura, outras em construção, e na verdade é um desafio enorme
uma luta constante, porque é preciso, de facto, fazer com que sejam quebradas uma série de barreiras que existem entre cidadãos e cientistas. Gostei muito desta visão esclarecedora que nos apresentou, a reflexão em torno das preocupações com os objetivos do desenvolvimento sustentável, lembrar-nos que estes objetivos são, de facto, quantificáveis, mas que estamos longe de os conseguir atingir, que há já uma assunção que grande parte deles não vão ser atingidos, e pior que isso, que muitos deles não têm tido progressos praticamente nenhum. Isso só nos lança um desafio ainda mais forte para nós, para o Geoparque Estrela, para os outros geoparques portugueses, para os aspirantes a geoparque, mas mais do que isso, para as pessoas, não é? Eu acho que os geoparques, na verdade, são as pessoas. E no caso do Geoparque Estrela, é uma equipe relativamente pequena, é uma associação, não é? De pessoas que de facto vivem para o geoparque. E é essencial que haja o envolvimento de todas as pessoas da região, em particular as pessoas da região, mas também as empresas que agarrem esta temática do geoparque, do desenvolvimento sustentável e do ambiente, para promover, de facto, a implementação daquilo que nós previmos no dossiê. Sem as pessoas, não é possível nós termos uma ação no território que tenha resultados sólidos. E queria-lhe agradecer, então, por nos ter feito esta ponte, não é, entre a Unesco, numa perspectiva global, e o regional e o local do Geoparque. Foi um grande prazer e um enorme privilégio, e penso que a melhor forma, talvez, de terminar seria convidando-o para visitar connosco o Geoparque Estrela numa ocasião em que estejamos já mais libertos da Covid-19. Toda a equipe terá o enorme gosto em fazer uma visita consigo ao território, naturalmente mostrando as questões relacionadas com a geodiversidade, mas também com as populações, porque os geoparques são muito mais do que apenas a geologia, são também as populações, e o que nos interessa é, além da geoconservação, é que as pessoas, de facto, valorizem aquilo que é seu e que vejam a geoconservação como uma forma também de desenvolvimento. E estamos certos que numa visita sua ao geoparque poderemos ter também a oportunidade de promover uma reunião com as populações locais e aprofundar mais ainda esta discussão. Portanto, agradeço-lhe sinceramente em nome de toda a equipa do Geoparque Estrela. Muito obrigado. Emanuel. Muito obrigado, Gonçalo. Senhor Embaixador, muito obrigado. Portanto, reitero o convite que o Gonçalo acabou de fazer. Agradeço toda a ajuda que sempre nos deu e o acompanhamento que a Missão Permanente de Portugal na Unesco fez desta nossa candidatura. E, de facto, como dizia o Gonçalo, o Geoparque, mais do que geologia, são pessoas, e aquilo que o Sr. Embaixador hoje nos deu foi uma lição importantíssima sobre como as pessoas estão no centro da ciência e da educação, e como pensar a ciência é também pensar o desenvolvimento dos territórios. Muito obrigado, Sr. Embaixador, muito obrigado a todos, e em agosto estaremos aqui novamente com mais uma Conferência da Estrela. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Obrigado também a todos e, sobretudo, parabéns. Parabéns ao Geoparque Mundial da Estrela. Muitos parabéns ao Gonçalo, ao Emanuel, a todos os que estão ligados. Foi um grande prazer estar convosco e contem sempre comigo. Muitos parabéns e obrigado. Muito obrigado mesmo.
Gonçalo, estás aí? Não te estou a ouvir. Desbloqueia, Gonçalo. O grande sensor. Não. Acho que está só a equipa, portanto, se quiserem, Sim, podem isso. todos ligar Foi o excelente, som foi e a excelente. imagem. Acho que gostei muito. Gostei muito também. Olha, já agora parabéns a todos, não é? Parabéns a nós. Ainda vos vejo com umas grandes olheiras da festa, não é? Oh, ainda não houve festa. Ainda não houve festa. Não, acho que foi muito bem. O que achaste? Epá, eu gostei muito. Eu fiquei as perguntas foram impecáveis, eu lá fiquei um bocado vazio de questões. Sim. Eu por acaso tinha aqui mais uma que ia mais ou menos ao encontro daquilo que ele já tinha dito, que era a relação das várias classificações da Unesco, como é que podem interagir. Era uma pergunta ali do Hugo, e que era bastante interessante, porque às vezes nota-se aqui um desfazamento. Sim. Imagina, os geoparques não trabalham com as reservas da biosfera, que até partilham a mesma gênese, quase, quanto mais com outras classificações, mas foi muito bom. Foi impecável e foi muito bom teres conseguido convidá-lo. Sério, olha, só por causa disso merecia um aumento. Está bem, olha, vou fazer com que sejas aumentado. Olha, Gonçalo, É só dizeres, eu acho. Fala aí com a equipa do IGOD que fez o vosso candidatura. Está bem. Já foi mudado isso, pá, já mudei. Não vi, fizeste bem. Pá, não, é que eu nem vi isso, pá. Não te preocupes, nós não estou preocupado. Pá. Contigo. Já dei uma rapecada em quem escreveu aquilo. Caramba, espero que tenham tirado, acho que eles disseram que tinham mudado em todos, mas pronto, não foi por mal, é uma miúda que é uma bolseira nossa de comunicação, pá, e deve ter pegado nas várias notícias que foi vendo e escreveu aquilo. Coitado. Apanhou um cagaço, lá, pediu imensas desculpas que não voltava a acontecer.